Eu fui dei pausa no vídeo e quando eu voltei eu encerrei a gravação, mas eu vou dar continuidade assim mesmo. Eu tive que sair do lugar onde eu estava porque ficou escuro, que eu tenho uma janela de vidro e aquela janela ela reflete a luz natural, eu não preciso colocar a lâmpada, né? Então eu tive que trocar desse ambiente e também começou a chover aqui, eu tive que fechar a janela, tive que correr. Mas vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu estava falando sobre a palavra de Deus que está no livro de Isaías 54 e que fala sobre Deus é o nosso marido, né? Então nós ficamos às vezes desprotegidas, dá uma sensação de vazio muito grande, uma sensação de orfandade, de tudo que a gente possa imaginar nessa questão de paternidade, de marido. A gente se sente vazia, é uma complicação terrível que entra na cabeça da gente, a gente se sente totalmente desprotegida, né? Então Deus ele vem para suprir essa necessidade em nós, né? Deus vem para poder dizer pra gente, olha, agora eu estou aqui, permita que eu faça parte da sua vida, que eu esteja nesse lugar, né, de ser o marido, né, vamos dizer assim, né. Então eu acho tão lindo essa parte de Deus, tão lindo essa doação, né, que ele faz para quando nós estamos nesse período de deserto, quando nós entramos nesse período de deserto, né. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Eu tenho visto tantas modas aí, tantas modinhas de roupa, de aparelhos, tudo que a gente vê, por exemplo, o fone, né? O fone, ele começou grande, aí depois foi diminuindo, ficou pequeno, agora voltou a moda do fone grandão de novo. Roupa, às vezes tem roupa que a gente usava e depois começou a sair de moda, daqui a pouco vem e acessório, aquela coisa toda, né? O bom seria, sabe o quê? Que não saísse de moda o nosso relacionamento com Deus em relação à família. Isso que seria ideal que não saísse de moda, né? A família tradicional, a família que adora a Deus, que tem os filhos no altar do Senhor, que tem o esposo e a esposa, com todas os intempéries que tem dentro de uma família, com todas as diferenças, com todas as possibilidades, né, de divergências. O bom seria que a gente pudesse conversar, o bom seria que a gente pudesse dialogar, né? Eu tô falando isso para você que dentro do meu casamento, eu não posso dizer para você que foi 100% assim, mas em algum momento a gente se perdeu, em algum momento a gente não tinha mais diálogo, a gente não tinha mais paciência, não queria mais resolver porque as dificuldades eram tantas. Então, quando eu falo para vocês que eu errei, né, primeiro com meu marido e todas as vezes que eu errei com ele, né, eu falava, né, e a gente continuava casado, né, a gente passava um tempo assim magoado um com o outro, mas a gente continuava casado. Mas quando ele, né, errou, ele não falou de forma nenhuma. A forma que eu descobri a primeira vez foi uma forma totalmente inusitada, porque na verdade ele não me falou. O meu filho que soube da situação e meu filho falou comigo. E eu quero abrir uma aspas aqui para vocês. Às vezes eu falo coisas com vocês e você pode perguntar assim, mas ela fica falando coisas da intimidade dela, coisas que ela falou, que ela deixou de fazer. Os meus filhos, eles sabem de tudo que eu fiz. Eu nunca escondi nada dos meus filhos, sempre foi assim. Talvez possa ter errado de ter falado algumas coisas para eles, né, que eles poderia ter poupado a vida deles de alguma forma. Talvez isso possa ter causado algumas coisas neles, alguns tipos de comportamentos. Mas o fato é que eu sempre gostei de falar a verdade, porque eu vivi um relacionamento com a minha mãe. Eu vivi dentro de uma família que a mentira é que predominava. Então eu tive que conviver com uma mentira muito grande, que eu não vou entrar em questão agora para falar para vocês. Então eu vivi durante 10 anos com a minha mãe, eu era adolescente ainda, sustentando uma mentira, né? Uma mentira que ela carregava. Então, assim, eu cresci não querendo carregar mais essa questão da mentira, não querendo mais carregar esse fardo da mentira. Então, assim, todas as vezes que eu fazia alguma coisa, eu contava para o meu marido, né? E meus filhos também não foi diferente. Os meus filhos sabem de tudo que eu fiz, meus filhos sabem de tudo que o pai fez. A gente não tem essa coisa de esconder, né, dentro da nossa família. Isso até por um lado é bom, que todas as vezes também que eles fazem alguma coisa que não é nada assim tão cabeludo que eu não possa saber, que meu marido não possa saber,
que eles contam pra gente, né? Hoje que eu estou em casa, eles contam pra mim, então a gente tem essa liberdade. Todas as vezes que acontece alguma coisa com eles, eu sou a primeira a saber. Então, eu gosto muito desse relacionamento que nós desenvolvemos. Então, sobre essa questão que eu falei pra vocês, eu falei tanto na primeira parte do vídeo, né, que eu tive que cortar às pressas porque começou uma ventania aqui, eu tive que sair do lugar, tive que correr, fechar uma cortina ali para não entrar água. E esse vídeo eu vou ter que emendar, né, fazer uma emendazinha nele aí. Então, como que seria bom se isso não saísse de moda, né? Essa questão da família unida, da família resolvendo os problemas, porque hoje, né, pai não se entende com filho, filho não se entende com pai, a esposa às vezes é estressada, o marido já chega do trabalho cheio de problema e joga aqueles problemas em cima da esposa, e a esposa também tem os problemas dela dentro de casa, e quando a gente pensa que não, né, aí vem Satanás aí, já sabendo da situação, já coloca um homem estranho, uma mulher estranha na vida de um dos dois, né. Tem até aquela história do burrinho, né, que eu sempre falo, do burrinho não, deixa eu lembrar, um burrinho também que tem na história, que eu falei do burrinho do buraco, né, que eu contei um vídeo atrás, mas que Satanás ele solta o burrinho lá da árvore, o burrinho faz tantas coisas lá e começa a matança, e daqui a pouco a frase dele, quando ele vê que tá todo mundo morto, e as pessoas perguntam para ele, mas por que você fez isso? Ele fala, eu só soltei o burro, eu só desamarrei o burro, o resto quem fez foram os homens. Então, às vezes a gente tem essa mentira dentro de nós, né, de falar que tudo é culpa de Satanás, né. Ele só solta o burro, quem faz o resto somos nós. Então, quando chega o momento da separação, quando chega o momento da traição, da pessoa pensar 2 vezes, 1000 vezes, mas acabar fazendo, a gente sempre quer jogar a culpa em Satanás. Realmente ele é um oportunista, nós sabemos que ele não gosta da família, nós sabemos que ele tem aversão daquilo que Deus criou, então muitas vezes nós abrimos brechas, nós abrimos oportunidades para ele agir, e às vezes a gente quer botar a culpa nele, né? Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Antes eu tinha o hábito de falar, né, que porque eu fiz isso no meu casamento, porque o meu marido fez isso, porque é culpa dele, porque ele não supriu tal necessidade, porque ele não foi sacerdote, ou porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque por falta de emprego, porque sempre colocando a culpa no outro. Hoje eu entendo que a responsabilidade de tudo o que acontece na minha vida, o que vai acontecer e o que já aconteceu foi minha, é minha e será minha. Então hoje eu tenho a plena consciência de que o que eu planto eu vou colher. Então, se eu cheguei nesse nível de separação, se eu cheguei nesse nível de experimentar a dor da separação, né? Porque é uma dor que parece que vai arrancar o nosso coração pela boca, parece que arrancar pela boca não, parece que abre uma ferida dentro de nós e alguém tira o nosso coração e aperta aquilo ali, você não consegue respirar, você não consegue raciocinar porque a dor é muito grande. Então eu tenho plena certeza disso, que foi algumas coisas que eu plantei no meu passado, cheguei nesse nível de desespero, de ficar sozinha, de desesperança, de trauma, de tudo, porque realmente eu plantei isso. Então hoje eu tenho um cuidado tão grande de plantar coisas boas, porque eu sei que um dia eu vou colher. Mas, para esse vídeo não ficar muito grande, porque eu tive que cortar hoje foi um caso diferente, né, de tempestade, tudo que está se formando aqui. O meu recado para você hoje é esse, que você lembre-se que Deus, ele supre todas as suas necessidades, ele vai se fazer de amigo para você quando for necessário, ele vai se colocar no lugar de esposo quando for necessário, ele vai colocar no lugar de conselheiro quando for necessário, ele é tudo o que você precisa. Por isso que eu sempre falo, mergulhe na palavra e seja curada, porque quando você verdadeiramente você é curado ou curada, você não se importa com aquilo que as pessoas estão dizendo, você não se importa com o pensamento alheio, você não se importa com o que as pessoas falem, se eu fosse você faria isso, por você estar se expondo, você está expondo a sua vida, ou você poderia casar com outra pessoa, você poderia
pedir perdão para o seu marido, você podia fazer qualquer coisa. Então, assim, quando você tem a definição daquilo que Deus quer na sua vida, quando você sabe aquilo que Deus quer para você, você sabe a hora certa e o momento certo de fazer as coisas. Você, quando é guiado ou guiada pelo Espírito Santo, você não precisa de que ninguém fique ditando para você o que você tem que fazer ou não. Claro que eu tive uma rede de apoio, né, pequena, mas tive uma rede de apoio. Conto para vocês que a minha irmã me ajudou, conto para vocês que eu tive o apoio, né, de uma igreja, né, na época. Nem todas as pessoas ficaram sabendo, porque quando eu entrei, eu não estava na igreja, aconteceu isso. Eu entrei na igreja depois que já tinha acontecido isso. Mas hoje, até por conta do meu próprio trabalho, eu já não estou com tanta frequência nessa igreja, mas amo essa igreja, amo a pessoa que dirige essa igreja, mas a igreja também me ajudou muito no pior momento da minha vida. Então eu tive uma rede de apoio, seja ela espiritual, física ou emocional, mas eu tive uma rede de apoio pequena, mas tive. Mas eu também tive que fazer a minha parte. Então meus vídeos servem para isso, para você entender que você precisa se curar. Você precisa olhar para você, você precisa saber o que Deus quer para a sua vida. Às vezes, pode ser que Deus... Eu não vou falar para você que Deus não queira restaurar, né? Porque a gente não conhece, a gente não sabe a vontade de Deus, porque igual o livro de Jó, ele é um livro que muitas pessoas não entendem aquilo ali, né? Um homem íntegro, não fazia nada, orava pelos pensamentos que os filhos tinham, né? Orava pelo que os filhos estavam pensando, e no entorno dele estava acontecendo uma desgraça atrás da outra, e os amigos falando que ele tinha pecado, então a gente não sabe o porquê. A gente às vezes passa por certos sofrimentos que a gente não sabe por que está passando por aquilo ali. A gente não sabe se são maldições hereditárias, a gente não sabe se foi alguma coisa que a gente plantou, a gente não sabe de nada. A única certeza que nós temos na nossa vida é que Deus existe e que a vontade dele é soberana. Então eu não posso aqui jogar um jugo para cima de você, falando assim, fica nesse casamento, lute pela restauração do seu casamento. Eu quero deixar bem claro para você que eu sou a favor da restauração de casamento, salvo as violências que eu falei para vocês, né, violência doméstica. Mas eu não sei o que Deus quer para sua vida, eu sei o que Ele quer para minha vida. Então, a partir disso, eu trago os meus vídeos aqui para você, as minhas experiências, e que de alguma forma o meu testemunho de superação, meu testemunho de restauração, ele vá de encontro ao seu coração. Amém? Eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo está ficando muito comprido, e eu espero que você absorva tudo aquilo que você possa fazer uso para a sua vida. Eu sempre gosto de deixar na descrição dos vídeos livros que eu li, que me ajudaram a superar esse momento tão triste, tão doloroso. Mas o principal livro que você tem que ler, que tem que estar na sua cabeceira, é a Palavra de Deus. Mergulhe nela. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.